Seja bem-vindo ao canal Pensando Bem. Eu sou o presbítero Daniel Vitor e te convido para um breve comentário da lição de número 4 da revista Lições Bíblicas neste quarto trimestre de 2020. Nós estamos falando sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o drama de Jó. Vamos fazer um breve comentário sobre tudo que esse grande servo de Deus ele passou em sua vida. A revista inicia dizendo que a provação de Jó ela fez com que a sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Imagine você está com a vida controlada, está tranquilo, de repente você tem um anúncio de que você perdeu uma parte dos seus bens. De repente outra parte dos seus bens também foi tudo embora. E de repente os seus filhos também. Você perde tudo que você tem assim da noite para o dia, literalmente. Isso foi o que Jó experimentou em sua vida. E o pior de tudo é que aquele homem que era admirado por todos, de repente ele começa a ser considerado até mesmo pelos seus amigos como se fosse um pecador revoltado e arrogante. Imagine você, se fosse com você, você de repente perde tudo, todos os seus bens e ainda ouve dos seus amigos que você é arrogante, que você é pecador, que você merecia tudo isso que está acontecendo com você. Foi isso que experimentou Jó. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse drama. Primeiramente, a tragédia de natureza econômica. Nós sabemos que Jó ele tinha um sucesso muito grande na esfera comercial. Jó ele era considerado o maior de todo o Oriente. Por quê? Porque ele conquistou com o tempo respeito, admiração, riqueza, prosperidade. Então tudo isso fez com que ele fosse considerado o maior de todo o Oriente. Ele tinha uma grande quantidade de servos, de servas, de animais. Então tudo isso fazia com que a sua riqueza a cada dia fosse ampliada, cada dia aumentasse mais. Então nós vemos que ele tinha um sucesso muito grande na esfera comercial. Nós vemos que, nós já comentamos em outras lições, quando nós falamos que ele tinha muitas ovelhas, elas proporcionavam a lã e também era muito importante na produção têxtil. Nós vemos que ele tinha camelos e jumentos, que era muito importante para o transporte de cargas. Nós já comentamos em lições anteriores, como se Jó, se fosse hoje, se ele tivesse uma grande transportadora, porque o efeito dos camelos e dos jumentos naquela época é como se ele tivesse uma grande transportadora hoje, tá certo? Então esse era o poder comercial que Jó tinha. O sucesso na esfera do campo, nós vamos ver que Jó ele tinha um sucesso muito grande também na esfera do campo, o que naquela época era muito importante. Nós vemos que ele tinha uma grande quantidade de juntas de boi, o que era muito importante para arar a terra, para trabalhar a terra. Então ele tinha um potencial muito grande também na esfera do campo. O sucesso de Jó era um sucesso muito grande. Eu já disse em lições anteriores e volto a repetir que se fosse como hoje, se naquela época existisse alguma revista como a Forbes, de pessoas muito importantes no mundo, com certeza Jó estaria entre os mais importantes, porque o próprio Deus diz que ele era o maior ali no Oriente. Ele tinha muitas riquezas, tanto na questão comercial como na questão agrícola. Agora, o que acontece? Nós vemos o ataque do diabo na esfera comercial. Então nós vemos que a primeira coisa que acontece com Jó foi na esfera comercial. Ele de repente ele perdeu todos os seus animais, todos os seus bens, os seus servos, tudo foi destruído. E Jó ele recebe essas notícias uma após a outra de que tudo havia sido destruído. E depois nós vemos o ataque do diabo na esfera do campo também. Por quê? Nós vemos que além da esfera comercial, nós vemos que Satanás atingiu também toda a propriedade de Jó, tudo aquilo que ele havia no campo foi também destruído.
Diante aqui de toda essa tragédia, de todo esse ataque, é importante a gente frisar que nem toda a perca de bens é por causa de tragédia. Existem muitos casos que é simplesmente uma má administração. Existem pessoas que tiveram muitos bens e por causa da má administração perderam. Mas não é o caso de Jó e não é o caso de muitos. Nós vivemos hoje uma pandemia. Nessa pandemia, muitas pessoas, diante dessa tragédia, vão perder muitos bens. Muitas pessoas perderam muito nessa tragédia da pandemia, enquanto que outros ficaram ricos. Mas é importante frisar que alguns empreendimentos eles se acabam e naufragam por causa de má administração, enquanto que outros é por causa de tragédia. E foi o caso que nós vemos aqui, o caso de Jó. Nós vamos ver também outro caso aqui, o seguinte, a tragédia de natureza familiar. Nós vemos que de repente Jó recebe a notícia que os seus filhos estavam fazendo uma festa, quando de repente tudo caiu, tudo desabou, todos que estavam ali morreram, e Jó ele fica sem chão. Imagine só que notícia trágica. Mas Jó, ele diante de tudo isso, ele permaneceu firme. E depois nós vamos ver o caso da esposa de Jó, que é um caso também bastante sério, porque é importante a gente analisar esse ponto, que num relacionamento a esposa ela é a base para auxiliar o marido. Agora imagina, diante de uma tragédia, a esposa, ao invés de dar uma força para Jó, criar boas expectativas para Jó, ela não suportou a dor, ela não suportou toda aquela perca. Então ela chega diante de Jó e ao invés de incentivar, ela traz uma mensagem de desânimo. E aqui é muito importante a gente frisar que no relacionamento é muito importante que diante de uma situação de crise, que a esposa ela consiga trazer uma mensagem de ânimo, uma mensagem de fortalecimento. Agora Jó ele traz um exemplo fantástico, porque ele já tinha perdido tudo e diante da fala da sua esposa ele permaneceu firme diante de Deus. E ele falou, você fala como uma louca, por quê? Nós recebemos o bem de Deus, por que nós não podemos também receber o mal? Essa foi a resposta de Jó, ele permaneceu firme. Nós vemos também aqui um fato muito importante, que o vento forte soprou. Nós vemos que diante da família de Jó, eles estavam festejando, veio um grande vento, soprou, e onde desabou e acabou com aquela família. Aqui o escritor da revista ele traz um pensamento, e realmente é muito interessante analisar. Vivemos dias que ventos fortes têm assoprado sobre as famílias. Nós vemos que divórcio, drogas, conflitos. Então são vários os ventos que têm também abatido sobre várias famílias, mas que Deus nos ajude a permanecer de pé, mesmo diante desses ventos. Assim, a semelhança de Jó, que nós possamos permanecer firme diante dos ventos que se abatem sobre as nossas famílias. E por fim, a tragédia de natureza física e psicológica. Nós vamos ver que o diabo ele atacou todos os bens de Jó, ele atacou tudo aquilo que Jó possuía e não conseguiu o seu intento. Jó ele permaneceu firme. Então ele chega diante de Deus novamente e pede para atingir a pele, a parte física de Jó. Então nós vamos ver que a primeira coisa que ele faz, ele ataca a saúde física. Jó, ele de repente ele se vê com seu corpo todo leproso, com seu corpo todo cheio de ferida, da planta do pé até o alto da cabeça. Ele tem que pegar telhas para se coçar. Imagine só a cena. Quando a gente comenta, assim parece algo tão simples, mas eu gostaria que você, meu irmão, imaginasse a cena. O corpo todo cheio de ferida, entendeu? Você pegar caco de telha para poder se coçar. Imagine como que Jó ficou diante dessa situação. E nós vamos ver que também a saúde mental. Por quê? Imagina diante de tudo isso, como entender tudo o que estava acontecendo. Então nós vamos ver que, embora o texto não afirme que Jó teve problemas de saúde mental, mas nós vamos ver que Jó, a pressão mental foi muito grande, que ele chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento, o leite que ele bebeu. Ele chegou, entendeu, num ponto extremo. Por quê? Porque a pressão psicológica foi muito grande.
a pressão psicológica ela foi enorme diante de Jó. Então nós vemos que ele sofreu um ataque na sua saúde física e também é possível perceber um ataque na sua saúde mental. Então nós vemos nessa lição, irmãos, que o patriarca Jó, ele foi atacado de todas as áreas, ele foi recebendo só notícias ruins, uma atrás da outra. No entanto, diante de toda essa tragédia, ele permaneceu firme. E o importante é que ele disse o seguinte, ele falou, eu sei que o meu Redentor vive, então eu posso superar tudo. Por quê? Porque eu sei, eu tenho certeza que o meu Redentor vive. Eu não sei o momento que você está passando. De repente essa lição, ela dá oportunidade para que você possa refletir diante da tragédia na vida de Jó, perceber que a sua tragédia é muito menor do que a que Jó passou, que você possa ter certeza também que o seu Redentor vive e no momento certo ele vai entrar com providência na sua vida. Que possamos continuar aprendendo com esse grande patriarca. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.